Paz a todos. Você que está me vendo agora pelo canal PR Isdo, a Resposta Church. Eu sou o pastor Isdo e eu queria dar um obrigado a você que abriu agora o nosso canal e que está chegando agora e você não é inscrito. Por favor, se inscreva aí embaixo, né? Clica no sininho para você receber as suas notificações. Dá um like se você gostou do vídeo. E por favor, deixe os seus comentários embaixo de qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, qualquer tema que você quer que a gente coloque também no quadro, perguntas, né, respostas certas a perguntas necessárias, ok? Nós temos esse quadro e nós vamos estar fazendo sempre um ou dois por semana, ok? A priori nós estamos dando ainda uma melhorada no nosso perfil, no nosso canal. Futuramente você vai ver um canal bem elaborado, bem editado, e nós precisamos que você se coloque para nos ajudar. Se você puder nos contribuir conosco, nos procura no nosso Instagram, PRIsdo, né? O IsdoPR, né? @IsdoPR, e acha a gente lá. Coloca lá, vai lá no nosso direct, manda uma mensagem para nós, ok? Ou nos manda um e-mail no isdoreborn@hotmail.com, ok? Eu quero meditar com você algo que o Senhor compartilhou comigo numa madrugada aí, sobre prioridade e serviço, né? Porque muitas vezes nós temos uma ideia, uma visão no reino de Deus ou sobre as coisas de Deus, que a prioridade é o serviço, né? E Lucas 10, capítulo 1 a 42, do Lucas 10, versículo 1 ao 42, fala o contexto inteiro, fala sobre isso, sobre o serviço ou servir a Deus, o serviço ou ouvir a voz de Deus. O que é prioridade? Servir a Deus ou ouvir a voz de Deus? Ambas as coisas são importantes, porém a prioridade é o que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo, ok? Começa com o Senhor designando 70 discípulos para irem em algumas cidades, e a palavra de Deus usa esse termo, designar. Quer dizer que Jesus planejou o caminho que eles iam fazer, como eles iam fazer e o porquê que eles iam fazer isso. E ele manda que eles vão lá antecedendo ele, ou precedendo ele, porque ele irá visitar essas cidades depois. Então Jesus dá as dicas, as direções de como eles entraram numa casa, o que eles deveriam fazer nessa casa, que era curarem os enfermos, orar pelas pessoas, abençoar e falar que o reino de Deus estava chegando. E eles fizeram. Só que um detalhe muito interessante, eles foram, né? E Jesus, quando eles voltam, Jesus fala para eles assim: olha, vocês estão felizes, mas o mais importante não é isso. Não é porque vocês foram e os anjos, os demônios, os anjos caídos se submeteram à autoridade de vocês. Porque eu vi Satanás caindo como um raio lá no passado. Eu presenciei a queda do diabo. Isso não me impressiona. O que me impressiona é se o nome de vocês é o que vocês devem se preocupar, o que vocês devem ter como prioridade, é se o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Ou seja, Jesus estava preocupado com a salvação deles e não com o ativismo deles, com o serviço deles. E todo o contexto vai falando diversos momentos sobre isso, diversos momentos sobre serviço e prioridade. E Jesus fala assim, ele fala que rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, porque os campos estão brancos para a ceifa. Então rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Então Jesus mostra que intercessão é algo muito importante quando se vai fazer algo para o reino de Deus, porque Jesus estava preocupado em que esse reino trouxesse o resultado correto, o resultado que está no coração de Deus. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso está escrito lá em Timóteo, no capítulo 2. E Jesus pede que haja intercessão, que eles orem para levantar supridores, discípulos, missionários voluntários para o serviço. Que é necessário trabalhadores. Só que o quarto, a prioridade é, ele diz o seguinte: se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa era a prioridade. Não adianta a gente fazer algo para Deus e
nosso nome não está escrito no livro da vida. Não adianta a gente ir lá e levar alimento para os pobres na rua, fazer ação social, fazer benefícios, mas o meu nome não está escrito no reino dos céus. Não adianta eu ir lá, orar pelas pessoas, expulsar, curar os enfermos, expulsar os demônios, e quando eu chegar naquele grande dia, o Senhor dizer para mim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E é sobre isso que eu quero que você pense. Como está o seu coração diante de Deus? Porque o que aprendemos nesse primeiro momento do envio dos 70 era que o mais importante não era o serviço deles, mas era a salvação deles. O que eles foram fazer lá foram preceder Jesus. Quando Jesus chegasse, ele ia sair colhendo as sementes que foram plantadas na palavra. E por quê? Porque Jesus é o que é de mais importante. Veja, ele disse: o reino de Deus é chegado até vocês. Então o Messias estava vindo, Jesus estava vindo para salvá-los. Qual foi a obra que Jesus veio fazer aqui na terra? Salvar o homem. E o que é que eles deveriam pregar? Essa salvação, o reino de Deus. Né? Então, isso era mais importante do que os milagres que aconteceram na vida das pessoas. Porque pessoas podem receber um milagre e não se converter a Jesus e não reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Essas pessoas vão para o inferno. Elas vão perder a sua salvação. Não adianta elas receberem a cura, não adianta elas conquistarem coisas, receberem bênçãos, promessas, realizações de milagres e sinais e prodígios, e elas não se converterem ao senhorio de Jesus Cristo. Só vai ser salvo aquele que com a boca confessar e com o coração crer que Jesus é Senhor. Em segundo lugar, o mais importante, né, aí tem uma outra parte desse capítulo 10 que mostra o bom samaritano. Um homem vem confrontar Jesus para saber como faria para alcançar a vida eterna. Veja que está todo mundo falando do mesmo assunto, sobre salvação, vida eterna. E Jesus fala para ele: o que está escrito na lei? E esse intérprete da lei, né, esse fariseu, o escriba, esse intérprete da lei, ele diz o seguinte: está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: faz isso e viverás, ou seja, terás a vida eterna. E ele pegou e disse: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus conta a história do bom samaritano, né? A parábola. Desculpa, todos nós sabemos a história do bom samaritano. Passou um sacerdote, passou um levita, o homem foi assaltado, estava jogado no chão lá, abandonado, espancado. O sacerdote passou de largo, não deu atenção. Passou um levita, foi-se embora com seus compromissos, esqueceu e deixou o homem no chão. Veio o samaritano. Por que Jesus usa o samaritano? Porque eram pessoas que os judeus não gostavam, eram pessoas que os judeus tinham dificuldade de se relacionar. E eram pessoas que eram misturadas com outros povos que não eram israelitas 100%, eles eram mistos com outros povos. E povos até amaldiçoados. Então, para o judeu, o samaritano não era considerado povo de Deus. E então o samaritano foi lá e teve uma atitude de amar o próximo, ajudou, pagou as despesas do cara, cuidou, levou lá num hotel, numa hotelaria, a hotelaria cuidou, né, deu todos os remédios necessários, deixou pago e se ele precisasse de mais alguma coisa, quando voltasse, pagava de novo. Aí Jesus fala: quem foi o próximo desse homem? E o cara fala: claro que foi o samaritano, aquele que ajudou. Então ele diz: bem assim é o reino dos céus. Então Jesus está mostrando que não é o quanto eu conheço sobre Deus. Passou um sacerdote, passou um levita. Não é o quanto eu canto na igreja, não é o quanto eu mostro alguma coisa para Deus, eu presto serviço, mas é o quanto eu conheço de Deus. Se amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Isso é a vida eterna, isso é o reino de Deus, isso é que garante a vida eterna. Foi isso que Jesus falou. Em terceiro lugar, não é a quantidade de serviços, nem o senso de justiça própria que muda o coração de Deus com relação a nós. Por exemplo, a outra parte, Jesus entra na cidade de Betânia, na casa de duas mulheres chamadas Maria e Marta, que eram as irmãs de Lázaro. E Jesus começa a conversar, senta lá para conversar com elas, e Marta começa a trabalhar, começa a fazer um monte de serviço e começa a se incomodar porque Maria, a irmã dela, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E Jesus mostra para Marta que ela estava preocupada com aquilo que não era importante, com aquilo que não era eterno, que havia a coisa mais importante era ouvir a sua voz, e que Maria escolheu a melhor parte, porque ela reclamou: mestre, tu não está vendo que ela não está me ajudando?
e fala: Marta, Marta, você está preocupada com coisas que não são eternas. Maria escolheu a melhor parte. Nós precisamos escolher a melhor parte, que é ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nosso serviço sai com melhor qualidade. A nossa obra para Deus sai perfeita, sai segundo o coração dele. Nós temos que parar um pouco para ouvir mais a Deus. Ouvir o coração de Deus quando for orar, quando for entrar no seu quarto. Ouça a voz de Deus. Não só fale, não só converse com Deus, não só diga suas necessidades, não só peça coisas, mas ouça o que Deus tem a dizer para você. Ouça através da palavra, ouça através do coração de Deus falando no seu ouvido nitidamente, como muitas vezes pode acontecer, Deus pode falar na sua mente e te revelar aquilo que está no coração dele. Então não é o quanto de informação que você tem a respeito do Senhor. Não é o quanto você realiza e quanto de autoridade que você tem. Mas é o quanto você passa e gasta tempo ou desenvolve tempo na presença dele. O quanto você tem, desfruta da presença de Deus. Adão desfrutava da presença de Deus e ele preferiu ir fazer alguma coisa, e no que foi fazer ele acabou se atrapalhando porque deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de pessoas estranhas, ouviu a voz da esposa dele que estava contaminada, enganada pelo diabo, ouviu a voz da serpente e comeu e pecou contra Deus e desobedeceu a voz de Deus. Deus, quando chegou para Adão, falou: por que você ouviu a sua esposa? Por que você deu ouvidos a ela? Era para você ter dado ouvidos a mim. Se Adão não tivesse pecado, ele seria o salvador da esposa dele. E Jesus veio justamente para obedecer. Jesus era era um homem obediente. Ele sempre ouviu a voz de Deus. Ele vivia em constante oração e leitura da palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Ora e lê a palavra. Sem ler a palavra e sem orar, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa receber essa palavra no seu coração e ter mais essa aliança com Deus, de ouvir a voz de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e para cumprir tudo o que foi dito, você será próspero, você será abençoado. Na palavra de Deus está escrito isso, que o desejo de Deus era que o homem ouvisse a voz dele. Todos os homens do Velho Testamento e da Nova Aliança que ouviram a voz de Deus praticaram as boas obras da forma correta, fizeram o Evangelho e viveram uma vida de abundantes vitórias e conquistas e realizações. Que você possa ouvir a voz de Deus, ouvir o que está no coração de Deus para você, e que deixar Deus falar com você e mudar o teu caráter. Em nome de Jesus, você terá o caráter de Deus quando começar a ouvir a voz de Deus. Que Deus a todos abençoe. Não deixa de dar um joinha, não deixa de deixar alguma mensagem aí embaixo de apoio a nós. Fala conosco, nos procura. Vem estar conosco na Igreja Resposta. Nós temos o CD, nós vamos estar começando reuniões semanais desse discipulado e que você possa desejar, para que a gente possa te encaixar no grupo do WhatsApp, para que a gente possa te ministrar, te acompanhar, fazer visitas.